Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCD Cast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aqui nós valorizamos a cirurgia, o conhecimento e o cirurgião brasileiro. Eu sou a doutora Michele, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou aqui com o Dr. Osmo. Nós estamos aqui na SBAD, né? Então o CBCD Cast está tendo essa edição especial dentro da SBAD. E como todos estão tendo a oportunidade de ver, eu estou em minoria aqui na mesa. Felizmente, que isso é uma característica que está ocorrendo na mudança do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Cada vez mais colegas cirurgiãs, médicas, estão entrando na nossa especialidade, trazendo toda a característica da atividade feminina profissional, com seu cuidado e o seu olhar diferenciado. É isso, Michele? Com certeza, muito feliz aqui de estar com a doutora Ilka, que foi uma das pioneiras de mulher, né? Muito feliz, é um exemplo, né? Tem 17 anos que eu terminei a residência, tinha pouquíssimas mulheres, né? E tem crescido, né? Graças a Deus, hoje também eu posso ser também inspiração para as minhas residentes, né? A professora é mãe de 4. Eu sou de 2, eu já fico desorientada, tem hora, imagina 4 sendo cirurgiã, né? Então, a doutora Ilka, ela é professora titular de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, membro do Conselho Consultivo da ABTO, vice-coordenadora de pós-graduação da Unicamp, da Faculdade de Medicina, membro da CETEC de Fígado, São Paulo e da Nacional. E ela participa ativamente da integração dos novos critérios expandidos e das estratégias atuais de seleção de receptores e doadores de transplante. Muito bem-vinda, doutora Ilka. Eu agradeço o convite que vocês fizeram, né, para estar aqui fazendo esse podcast. Eu acho que principalmente, né, quando eu prestei o título no começo, era o Colégio Só Brasileiro de Cirurgia, isso em 1982. Aí eu fui uma das poucas mulheres da época que fizeram, a maioria ainda era cirurgia plástica, né? Cabeça e pescoço demorou muito para ter uma mulher que fosse, e da parte de cirurgia digestiva, eu fui a terceira, né? Então, doutora Angelita, né, a nossa professora, querida professora Angelita Brancama, depois a Sônia Penteado, que é da USP, e depois fui eu, que sou da Unicamp, né? E eu fui a primeira mulher a fazer transplante de fígado na América Latina. Em 1987, eu comecei o treinamento, fizemos em 89 e 91. Então, foi bem importante para a gente, foi um marco, né? Mas um marco não, assim, de pioneirismo, né? Mas um marco de que a gente pode fazer, sim, desde que a gente queira, que a gente se dedique, é possível. É fácil? Não. Mas é possível. Sim, sim. Essa semana, até, professora, uma aluna falou para mim assim, eu queria tanto fazer cirurgia, mas assim, eu quero ser mãe. Aí eu olhei para ela e falei, tá, eu sou mãe, sou cirurgiã. Mas eu não acho que eu vou ser uma boa mãe e eu vou fazer cirurgia. Eu falei, olha, você me lembrou um vídeo. A senhora já viu aquele vídeo do Dream Gap? Que eles fizeram, que as meninas, depois dos 7, 8 anos, elas têm o Dream Gap, né? Que elas perdem o sonho, né? Por conta dessas características que a gente vai, dessas... São incutidas na gente, e a gente vai perdendo a vontade de ser presidente, de ser CEO, de ser cirurgiã, de ser. Mas a mulher, ela tem essa característica de multifunções, né? O homem não, ele caçava, ele é mais focado, né, Osmo? A mulher não, ela tem essa característica de ser multifuncional porque ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar da casa, precisa fazer a comida. Então, isso também é uma coisa antropológica, né? Então, a gente consegue, sim. E a gente não pode perder os nossos sonhos. Não, né? De jeito nenhum. Uma das coisas que eu acho importante, assim, a multifuncionalidade é uma característica feminina, a força, o trabalho, o tipo de dedicação, o tipo de raciocínio lógico do sexo masculino é diferente do da gente. Então, cada um tem, eu acho que cada sexo tem as suas características e tem que aprender a trabalhar bem com elas, né? Uhum. Eu fui ensinada a ser dona de casa, né? Mas eu tive uma mãe que trabalhava. Então, nos anos 50, a minha mãe já trabalhava, né? As irmãs dela eram donas de loja, eram donas de fábrica. Minha mãe tinha primeiro ela foi costureira, depois ela começou com alta moda,
até criar sua própria boutique, né? Então, esse exemplo eu já trouxe de casa, para mim não era estranho. Então, não foi um mundo que eu desbravei, foi um mundo que eu continuei. Como minha irmã trabalha, ainda tem uma escola, né? Ela é pedagoga, tem uma escola. Então, foi uma coisa que era muito vigente na nossa família. Mas eu também tinha o outro lado das minhas tias dondoca. E aí foi uma coisa que eu aprendi a ver. Não é porque você está em casa que você vai dar 100% de atenção aos seus filhos. É isso. Porque você tem essa multifuncionalidade e muitas vezes você tem outra coisa. Indiretamente, elas auxiliavam o marido numa empresa, auxiliavam o marido num escritório. E quando não faziam isso, metade da tarde era na academia. Na época era na ginástica. Né? Então, assim, tem suas peculiaridades, sim, mas não quer dizer que você não pode. Você precisa ser organizada. Exato. Você precisa saber administrar o seu tempo. E o seu tempo com o seu filho tem uma qualidade de vida. Seu tempo na cirurgia deve ter uma qualidade de vida. Seu tempo, eu sou professora também de cirurgia, deve ter uma qualidade de vida. E eu, como esposa, como amante do meu marido, também tenho que ter uma qualidade de vida muito boa, não é? Então, é uma das coisas que eu aprendi na vida. Faça aquilo que você está fazendo naquele momento como se fosse a sua prioridade de vida. Então, quando eu estou no hospital, eu sou médica. Quando eu estou em casa, eu sou mãe e sou esposa. Isso é o mais importante, a gente saber administrar esse tempo com qualidade. Eu vou dormir pouco? Vai, querida. Eu acostumei a dormir 4 ou 5 horas por noite. Porque eu tinha que fazer mestrado, fazer doutorado, fazer livre docência e cuidar do meu titular. Foi uma carreira que levou 30 anos para acontecer, não é da noite para o dia. Então, esse tipo de dedicação é como Lojas Marisa, integral a você. Gostei muito do que a senhora colocou, professora, que foi a senhora ser a amante do seu marido, né, a eterna namorada, porque tem um artigo muito conhecido de um professor de Harvard que ele fala que a cirurgia ela é uma amante muito laboriosa, que ela toma os melhores tempos da nossa vida, as melhores horas, e quando ela nos entrega a família, ela já nos entrega só pela metade, entendeu? E eu gostei muito desse termo que a senhora usou exatamente sobre isso. A gente fala justamente isso, né? Cada coisa tem, minha mãe sempre falava isso, cada coisa tem seu tempo, cada canto seu lugar. Então é isso que a gente precisa saber administrar. Não adianta eu estar na cirurgia pensando no meu filho ficar em casa, então não fique em casa. Não venha para cá. Você ficar em casa pensando que você podia estar na cirurgia. Então, você precisa aprender a lidar com as duas coisas. É o tempo que vai ensinar. Ninguém vai aprender isso numa semana. Não. É o tempo que vai nos ensinar como fazer o melhor para que a gente possa se colocar no melhor lugar, do melhor modo possível, fazendo o melhor possível. Então, assim, a cirurgia nos rouba um pouco de tempo. Teve muito Natal que eu passei em pronto-socorro. E um dia eu perguntei para minha filha. Eu tenho 3 filhos e uma filha. Eu falei, o que você achou, como você foi criada, da parte que... Ela falou, mãe, eu não tive você, eu achei muito bonito. Eu não tive você em todas as horas que eu quis, mas eu sempre tive você quando eu precisei. Então isso calou meu coração, aquietou meu coração. A gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, sabe, Osmi? Ah, é? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre se culpa. Se a criança dorme demais, a gente se culpa. Se a criança dorme de menos, a gente se culpa. Se a criança come demais, a gente se culpa, né? Tem um verbo que a gente conjuga como mãe, que é assim, ai, tô grávida, eu serei uma boa mãe? Ai, meu filho nasceu, será que eu sou uma boa mãe? Meu filho já tá casado, mora fora do Brasil, será que eu fui uma boa mãe? É sempre uma expectativa, né? Sempre. E professora, em toda essa história que a senhora construiu, eu outro dia acompanhando nas redes sociais, eu vi que a sua equipe estava composta totalmente por mulheres fazendo um transplante, do anestesista, circulante, todo mundo, e foi muito legal esse momento que a senhora registrou. O que a senhora pode falar para a nova cirurgiã que chegou, que nós tivemos a posse ontem dos novos titulares, a Michele... Foi culpado um pouco disso, que ela passou, depois de muito tempo, ela foi ser titular ontem. Eu vou puxar a orelha dela aqui ao vivo, entendeu? O que a senhora pode falar para essa cirurgiã que está chegando no CBCD? E o mais importante, que a senhora viu que com certeza ocorreram mudanças positivas. Que a senhora viu ao longo dessa história, que a senhora começou como cirurgiã e vê hoje uma outra situação. É totalmente diferente o tempo, né? Hoje a aceitação é muito maior. Você já não... Eu era olhada meio assim... Na verdade, eles começaram a me olhar de modo assexuado. Eu era um ser que fazia cirurgia.
Então, assim, eles tinham reunião na escola das crianças, mas eu não podia ir. Então, eu tive o apoio, então a gente tem um ganho em sororidade muito grande, porque a diretora da escola dos meus filhos falava, não, Ilka, as suas reuniões serão depois das 6 da tarde, no final do turno da tarde, ou antes do primeiro turno da manhã. Porque eu já notei que as pessoas eles falavam na escola dos meus filhos. Não, já notei que nesses horários que a gente marca usualmente, você não consegue vir. Mas essa diretora teve esse acolhimento, teve, né? esse vislumbre. É. Na época, eu estou falando em 1985, doutora Marília, que Deus a tenha, ela teve esse vislumbre. Então, assim, aí eu aprendi a lidar com a sororidade. Eu falo que a sororidade na Unicamp nasceu aí. Porque a minha anestesista, no transplante, tinha 2 crianças pequenas. Então, quando ela começava a anestesia, uma de nós da equipe iria ficar na casa dela até ela terminar o transplante. Então, nós tínhamos o plantão mamãe transplante. Que legal. Olha, A gente juntava numa casa as crianças pequenas que uma de nós com a babá ficava cuidando. Gostei da ideia. Tá? E é isso assim, por exemplo, as cirurgiãs da ginecologia, por exemplo, elas faziam isso no quarto anexo do hospital. Então, existia já uma sororidade para que a mulher trabalhasse. Éramos poucas que as mulheres trabalhassem, né? Então, isso tem que haver, sim. Então, hoje, você pode contar com muito mais facilidade. Sim, normalmente, uma cirurgia não ganha pouco. Então, ela tem condições de contratar uma boa babá. Hoje, a gente já não tem mais aquela tia velha que mora com você. A sua mãe, muitas vezes, não mora perto para ter esse apoio familiar. Mas a gente conta com bons profissionais. Eu sou uma boa profissional no meu campo e muitas vezes eu me sentia culpada. Será que eu estou tirando da Vera? Vera, eu faço para você, trabalhando comigo 28 anos, me auxiliou a criar meus filhos, eu dei uma casa de presente para ela. Então, assim, falo para você assim, meu muito obrigado em nome dos meus filhos. Ela compareceu ao casamento de todos eles, né? Então, por que isso? Porque ela tinha um filho também. Então, o que eu fiz? Eu não posso tirar a mãe do filho, mas ela tem que trabalhar para sustentar a casa. 54% dos usuários do Brasil, quem é o arrimo de família é a mãe. Então, você tem que auxiliar essa mãe a sustentar seus filhos. E, em troca, eu custeava a escola dos meninos dela. E eles eram criados na minha casa no final de semana. Só para a senhora ter uma ideia, professora, como o CBCD ele procura estar todo o tempo atualizado com essas demandas e a mudança do comportamento social. Na presidência passada, que foi a presidência do professor Campos, né, que a Michelle foi convidada para fazer parte da comissão de mulheres do CBCD, de onde que surgiu isso? Que nós, a maioria, somos professores e nós olhamos a nossa plateia de alunos e nós vimos que de Mudou. 5 anos para cá, de 60% a 70% dos estudantes do curso de medicina, eles são alunas, né, são meninas. E que nós saberíamos que isso ia chegar onde chegou aqui. Então, a gente precisa estar com essa atualização. E por que é tão importante? Nós mudamos um pouco o nosso roteiro aqui do que seria. Nós vamos falar sobre transplante, mas nós achamos importante a senhora dar esse tipo de depoimento e entregou aqui muita coisa, não foi? Muitas eu até gostei da ideia da babá transplante, viu? Foi furo, hein? Foi furo do podcast aqui na SMAD, tá? Nós pegamos a professora no momento que é interessante, porque, às vezes, quem chegou agora tá pegando um caminho um pouco mais e acho que isso é normal. Exatamente. E começa a haver problema aonde não existe, e começa a achar que vai ter que lutar tudo. Não, muita coisa já foi feita, e a partir de agora é só, como a gente diz, é sedimentar aquilo que já foi construído. É um ato natural, como a senhora falou. Antigamente, eu sei que a gente que faz residência de cirurgia sabe que ali é um ambiente violento, um pouco mais exigente e tudo. E tem uma colega minha de residência que ela pegava e falava assim, vocês contam piada para que vocês esquecem que eu sou mulher. Exatamente. A gente finge que não ouve. Não é isso, professora? Não é isso? Então, ela pega, vocês contam piada, daqui a pouco ela estava brincando com a gente ali, ela virava como se fosse mais uma pessoa, e hoje não tem isso. A gente vai operar, não tem essa coisa de
não existe essa desconfiança mais. A senhora percebe isso, claro, hoje? Sim, mudou muito, né? Antes você tinha, por exemplo, eu estava conversando com as minhas residentes, né? Eu falei assim, muita coisa que foi feita no passado, hoje vocês encarariam como bullying, como assédio moral, como assédio sexual, né? E muitas vezes não era isso, era um não contato com um mundo novo. Então a gente também teve que passar por isso. Separar o que era assédio, não, vou levar para... Não, naquele tempo não cabia, hoje é diferente, hoje cabe. Naquele tempo não, então você tinha que responder. Se vinha alguém com alguma gracinha, falava, olha, eu sou casada. Não, era ponto. Então você tinha que se colocar. Não dava para ser melindrosa. Tinha que ter coragem, né? Sim. A vida exige coragem. A vida exige coragem e existe, assim, a contundência no que você coloca. Então isso sempre foi muito importante. Para por aqui, meu, que esse aqui não dá certo. O que eu falo bastante no grupo, a gente já discutiu, a gente tem um grupo das mulheres no WhatsApp, tá? E a gente discute bastante, né, professor, alguns pontos, né? E aí, o que a gente estava discutindo, assim, o pessoal do Sudeste, né, falando, não tem essa de, né, não foi, professor, falando que, não tem isso de assédio, não tem isso de discriminação. Eu falei, gente, vocês estão no Sudeste, eu tô aqui no Mato Grosso, é um estado que ainda risca a faca algumas coisas, né? Eu fui a primeira mulher cirurgiã lá do aparelho digestivo de lá, com o título, né? Assim, ter feito a residência, ter voltado para lá. Então, assim, também, né? Ali é mais difícil chegar as coisas para lá, né? Então, assim, aí, quando eu voltei pra lá, eu falo que foi eu não consigo ver como um elogio, professor. Eu ouvi isso de um cirurgião que falou assim, Michele, você é a única cirurgiã mulher que eu confio. Eu não tomei isso como um elogio. Porque existem mulheres extremamente competentes. Você vai diferenciar o sexo se a pessoa opera ou não opera? Aí eu virei pra ele e falei, olha, professor, eu te respeito muito, mas o seu comentário não foi um elogio para mim, na verdade, tá? Eu acho que a gente tem que abrir os olhos para isso foi uma discriminação, né? Então, assim, pessoal, né, as meninas falando, não tem isso. Falei, gente, tem. Vocês pegam ali no norte, a Fernanda ali com o Rafael, né, que ela foi para lá. Então a gente tem que, né, entender também. A gente é um país continental, né? Até a colonização demorou para chegar lá também. Diferenças culturais enormes. Né? Nordeste, né? Pegar o Nordeste ali também, né? Que é ali, você pode falar da sua área. Tem muitas colegas cirurgiãs lá ou não? Sabe o que eu percebi? Eu tive a oportunidade de montar alguns serviços de residência lá no Maranhão. O que eu percebi com essa, entre aspas, feminização da nossa atividade? Nós, como cirurgiões, no momento que a gente estava fazendo aquele treinamento, era como se fosse uma demonstração de masculinidade, quanto mais você aceitasse um sofrimento maior, entendeu? Dei mais horas de plantão, estou aqui mais horas no hospital. Então era como se fosse uma competição velada entre nós cirurgiões para ver quem conseguia aquela coisa da virilidade. E como eu comecei aqui falando justamente sobre isso, da mudança da visão da mulher em termos até de gestão, e todo mundo sabe que na maioria das vezes a mulher, num cargo de gestão, ela consegue modificar coisas que nós, realmente, homens, não conseguimos. É a visão. E sabe o que foi que aconteceu, Michele? Uma diminuição gradual, primeiro, desse número de horas de treinamento. Não é que são horas desnecessárias. Não, são as horas necessárias de qualidade e que nós, dos serviços, nós precisamos nos adaptar. Porque, realmente, o que a gente estava fazendo era errado. E eu me vi isso uma vez que eu repeti um comportamento que era normal da minha parte, que a gente tem os nossos professores, que a gente admira e tudo, e a gente incorpora aquele comportamento como se fosse verdade, porque eles são os nossos heróis. E a cirurgia tem muito isso, porque a pessoa está te ensinando uma coisa que é extremamente... aprender cirurgia é uma coisa muito difícil. Nós precisamos ter mentores, nós precisamos ter pessoas que nós admiramos, que a partir daquilo ali nós vamos fazer igual. E eu me vi fazendo um comportamento de um professor e que aquilo machucou demais um residente, entendeu? Naquele momento, eu só consegui compreender isso porque era uma turma bem mista. E que eu disse, olha,
ali foi o momento que eu peguei e falei, olha, não dá para ser do mesmo jeito que foi, porque a realidade é diferente. E nós, com isso, nós conseguimos, e aí é que vem a coisa que diz a geração mimizenta, né? Que o residente ele começou realmente a ter o seu direito respeitado, em termos de horas, em termos de day off, em tudo isso, e que antes não era, mas era um momento diferente, era aquilo que a gente tem que ver, porque nós temos que tomar cuidado. Era pouca gente também. Que hoje a gente sabe, por exemplo, dos problemas relacionados ao humor que a sociedade está vivendo, e nós estamos vivendo um período pós-pandemia, e que para a gente parece, porque nós somos vítimas desse período, então nós não conseguimos falar de maneira adequada do que nós passamos. Nós só vamos saber o que foi que aconteceu daqui a 20, 25, 30 anos, que nós vamos poder olhar com o olhar da distância, Então, o olhar da racionalidade. É o novo normal. Exatamente. Então, assim, não cabe. É uma das coisas que eu falei numa reunião que a gente teve, porque teve uma questão de assédio, né? Então, o que a gente fala? Eu usava 36 quando eu tinha 16 anos, e hoje uso 44, 46. Então, a roupa de antes não nos cabe mais. Perfeito. Não, essa é uma coisa que é importante. As coisas mudam. Eu não vou ter um comportamento do século XIX no século XXI. Só para você ter uma ideia, tem uns manuscritos antigos da Idade Média que ele fala assim, em relação à mulher, né? Se a sua mulher, falando para o homem, se a sua mulher olhar para alguém dentro da igreja, você tem o direito de deitá-la no chão e esfregar o rosto dela, né, no chão da igreja. Então, para você ver como as coisas mudaram. Sim. E ela aceitava. É. Né? Ou se rebelava e era morta. É. Então, assim, é bem diferente. A roupa de antes não nos cabe mais. O que nós temos hoje, pela demografia médica, mais de 60% do curso médico, as estudantes são mulheres. Claro que elas vão chegar também na cirurgia, nós vamos ter esse aumento. As residências, em tudo. Os hospitais. Exatamente, nós vamos ter em tudo. Uma vez eu ainda ouvi de um médico, se a mulher saiu, o dinheiro acabou, você tem que mudar de profissão como homem. Então, essa é uma ideia que também é do passado. Hoje nós temos mulheres bem-sucedidas de gestão em empresas, como CEOs, como boas cirurgiãs, como chefes de serviço. Na publicação científica, que é uma coisa que a gente estuda muito, que a gente tem a WIT, que é Women in Transplantation, né? A gente mostra que somente 1% ainda dos grupos de transplantes são chefiados por mulheres. A gente vê ainda que na publicação científica, menos de 20% as mulheres são primeiras ou últimas autoras. Então, assim, o seu mentor, então eu como mentora, você como mentor, Michele como mentor, então a gente tem que, não é selecionar, não privilegiar. Ela tem que chegar por seu mérito. Sim. Ela tem que chegar pelo seu cuidado, pela sua dedicação, mas tem que ter o direito àquele lugar. Ela tem que ter a oportunidade de chegar naquele lugar. Isso que é importante. Eu falo isso para os residentes, mulheres. Eu falo, não é porque você é mulher também que eu vou passar a mão na cabeça. Não. Temos que ser todo mundo igual aqui. Você não vai levar menos ou mais xingamento, não. Isso eu não admito. Vai ser tudo igual. Aqui não é lugar de mimimi. Exatamente. Muito menos o campo cirúrgico. Exatamente. Aqui você não quer saber se é homem, se você é mulher, se você é X, XY, né? Que eu já me refiro assim. Se você é gente. É uma gente que está aqui operando porque está classificada para operar ou está em aprendizado. Atue o melhor possível. Exatamente. Eu falo que cirurgião não é ensinado, ele é forjado. Então tem que aguentar Mas você tem que ter um dom natural. Tem que aguentar a prensa. E quando eu percebo também que não existe esse dom, eu falo, meu amor, essa não é a sua praia. Eu já falei isso também. Eu já tive essa sinceridade. Sabe o que está caracterizando hoje, professora, essa edição especial aqui da SBAD? E eu tive a sorte de fazer parte aqui, eu caí de paraquedas, porque o nosso colega ele teve uma intercorrência aí cirúrgica, ele não pôde comparecer por conta das atividades dele. Todo cirurgião que sentou aqui até agora, ele demonstrou esse respeito em relação ao paciente, de saber que ali é um momento de fragilidade extrema. Aquela pessoa, ela entregou o que ela tem de mais precioso na vida dela, que é o corpo dela, que a gente pode mudar tudo. Vida. Exatamente. Entregou a vida. E
a gente pode mudar tudo, muda de casa, muda de cidade, muda de tudo, a gente não muda, nós vamos viver, não é isso? Dentro, nós temos que cuidar, e ele entregou a um profissional que vai tomar conta dele ali naquele ato que ele está apagado, anestesiado, não é isso? E o que nós vimos aqui até agora, de todos que falando de afecção benigna, afecção maligna, desse cuidado, do respeito, e eu acho que é uma das coisas que mais faz, pelo menos da minha parte, ter orgulho de fazer parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que desde que ele foi fundado, foi essa premissa humanística em relação ao cuidado do paciente. Né? Que é o que a gente procura passar para os nossos alunos, né? Para os nossos residentes, mesmo no aluno da graduação. Quando você vai examinar alguém, ela está te entregando um corpo para ser examinado. Quando você vai operar alguém, você vai abrir você vai mutilar esse corpo para poder tirar um tumor. É uma lesão corporal controlada. É uma lesão corporal controlada, e que você deve fazer assim, do modo mais exímio possível. Isso que é importante. Então, você agradeça a oportunidade de fazer isso, né? Agradeça a Deus a oportunidade, seja o Deus que você acreditar. Você agradeça a oportunidade de fazer isso para que seja feito sempre o melhor possível. Nosso dever é aliviar o sofrimento. Vamos falar um pouquinho de transplante? Já que é a paixão dos três aqui? Sim. Já que é a paixão dos três. Professora, o que motivou assim, a necessidade no Brasil de um protocolo expandido do transplante hepático, né? Falando desse protocolo mais estendido. Então, o que a gente tem no Brasil, na verdade, é o doador no Brasil, né? Eu começo assim bem simples. A atenção à saúde básica no Brasil melhorou nos últimos 40 anos muito. Principalmente com a instituição do SAMU, com leis de trânsito, com várias leis que foram colocadas pelos governos em geral, independente de direita, esquerda, do centro, que foram colocadas, elas foram em prol de melhorar a vida. Então você começa a ter mais acesso. Nós temos ainda uma alta recusa familiar, que é por volta de 40% a 50%, isso oscila muito, que a gente deve trabalhar. E você tem esse doador, que é uma pessoa que entrou em morte. Nós não temos o doador com coração parado no Brasil ainda, mas uma pessoa com doador que entrou com uma morte cefálica por uma injúria cerebral grave. Então, quando você vai trabalhar com esse doente, dependendo da cidade que você está, você vai ter um doador melhor ou não, porque ele foi bem atendido no acidente, no AVC, né, que são as duas causas principais de morte cefálica, e ele chega bem no seu serviço. Então, a gente tem alguns índices, né, que é o chamado índice de risco do doador. A gente tem o BAR Score, que é o Balance at Risk, que você pode trabalhar, que é muito diferente do da Europa. Hoje eu tenho um doador no Brasil com 64 anos de média, do sexo masculino, e cuja causa mais é AVC. Totalmente diferente de 20 anos atrás. Eu ia falar para você, meu doador tem 32 anos, meu doador tem trauma, e é igual homem e mulher. Tem muita coisa do trânsito também, mas tem o AVC também. Tá? Então o homem às vezes se cuida menos, então ele não tem o cuidado com a sua pressão, com a sua medicação, e acaba tendo mais, uma das principais causas de óbito no Brasil é a doença cardiovascular, né? Então a gente acaba tendo isso. Como eu tenho um doador que não tem a mesma qualidade que eu observo nos países mais desenvolvidos, né? Então o que a gente tem que trabalhar? Você tem que trabalhar dentro de um padrão que é o chamado doador não ideal. Então você afrouxa um pouco esse critério chamado doador expandido, né? Com critério expandido, que é o DCE, que a gente acaba trabalhando, né? Ele oferece um resultado desigual? Não, tem um range de coisas que você pode aceitar. Um tempo de isquemia um pouco mais longo, então meu fígado não pode ter estatose. Eu tenho estatose, meu tempo de isquemia tem que ter frio, tem que ser curto, né? Então isso é importante, que a gente saiba trabalhar, por isso que a gente tem aqui na SBAD, a gente tem na parte do Departamento de Transplante do CBCD, a gente tem na própria Betorac, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, definições para isso, né? Para que você possa trabalhar com segurança, usando um doador com critério não ideal, observando os riscos. Porque eu não posso de jeito nenhum colocar um receptor numa lista e oferecer o pior para ele, eu tenho que oferecer o melhor. Com certeza. E objetivamente, professor, o que são esses critérios que são considerados expandidos? Hoje a gente trabalha mais com... Antigamente você tinha o sódio acima de 180, né, que eram os critérios usados, né, por Kienholzhoff. Hoje, na verdade, você trabalha com esteatose. Eu tenho uma esteatose acima de 30%,
um tempo de isquemia curto, então, na verdade, eu tenho um conjunto. Eu recebo o telefone 2 horas da manhã, tô dormindo, eu acordei, meu cérebro tem que trabalhar. Então, são questões que você fecha, né? Então, eu olho, na ficha, tem 180 parâmetros para ser analisado. Uma pessoa te falando no telefone, o paciente tem 18 anos, mas pesa 160 quilos, então tem uma idade a favor. Ele não tem mais de 60 anos. Mas ele tem esteatose. A esteatose é grave? Ela tem repercussão com aumento de enzimas ou não? Né? O paciente tem 1,60 m com 70 quilos. Ele tem 1,60 m com 170 quilos. Eu vou ter um fígado esteatótico. Mas é um fígado esteatótico aqui, com menos de 50 quilômetros de distância, cuja isquemia fria vai ser curta, eu vou olhar para ver. Não, eu tenho um fígado esteatótico em Rondônia, que eu tenho que ir com 6 horas de voo, o paciente pesa 140 quilos, tem 300 de enzima, não. É um fígado, aí já não é não ideal, é um fígado que não condiz com um bom transplante. E para o pessoal de Rondônia? O pessoal de Rondônia pode ser bom, eu vou lá, vejo, ele não deve ser contraindicado, você tem que ir retirar, porque uma família doou aquele órgão. Você tem o dever de ir lá ver. Então você vai lá e vê. O fígado não é esteatótico. Não, ele tem 30% de esteatose. Ele perfundiu bem. Então eu posso usar. É um doador considerado com critério expandido. Então eu aviso o meu receptor: o senhor tem um tumor de 2 centímetros, está em excelente estado geral, o senhor está em casa, esse fígado não deve ser para o senhor, porque talvez possa trazer problemas para o senhor e o senhor está em excelente estado. Eu tenho outro receptor, um receptor com 45 anos de idade, foi uma hepatite fulminante, ele já está numa encefalopatia grau 3, ele já tem critério, mas eu não tenho outro fígado em vista. Talvez seja melhor usar para ele, desde que perfunda bem. Então, como 2 frases que eu guardo do Dr. Stas, do Dr. Thomas Stas, né? Que eu vou traduzir do português, né? Que assim, perfundiu bem, que mal tem. Né? Ele é bom, a histologia é boa, ele está bem perfundido, é anatomicamente favorável, eu não tenho por que não usar. Então, deixar um paciente esperando numa lista de espera, você falando que você está oferecendo uma oportunidade de vida para ele, e deixar ele morrer numa lista de espera porque eu recusei 4, 5, 6 vezes, isso é pecado. E às vezes a maior complicação do transplante é não realizar o transplante. É não realizar, para mim é a principal. Porque quando você realizou, você viu, você pesou todos os parâmetros do doador, você viu todos os parâmetros do receptor, você teve um clínico que foi lá avaliar o seu paciente, você teve cirurgiões que foram lá fazer uma captação, a gente mexe com 16 profissionais de especialidades diferentes num transplante de fígado e com 38 subespecialidades, incluindo enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, é uma série de pessoas que está envolvida e o seu complexo hospitalar. Todo mundo no hospital sabe que vai ter um transplante. Sim. Uhum. Então eu tenho que fazer isso com segurança e oferecendo o melhor possível para o paciente. Professor, aqui no Brasil tem a máquina de perfusão normotérmica? Ela é um produto de luxo, porque é muito caro. Sim. Ela custa mais do que o SUS paga pelo transplante. O SUS não paga mal. Quer dizer, pode melhorar bem, né? Sim. Mas pode ser atualizado o preço, que nós não temos aumento desde maio de 2012. Você precisa 12 de maio de 2012. Aqui nós não temos aumento. Tem uma Qualidot que vai nos dar 20, 30, 40% a mais, mas isso não é um preço. Isso é um benefício que a gente recebe. E não são todos que recebem, né? Porque depende dessa qualificação. Mas o trabalho dos que não têm também é grande. Então, eles devem ser beneficiados. Esse preço a gente está vendo com o Ministério. Esse preço deve ser aumentado. Né? Então, isso também é importante, porque assim, não é só a distância, eu preciso do avião. Então, hoje, no Brasil, o que eu vejo que é ainda uma trava para o aumento do número de transplantes, no caso de fígado, no Brasil, é justamente a logística de transporte. Aí entra a máquina. Então, esse aspecto é importante, porque a hora que eu tenho condições, né? Eu falo assim, empresas do Brasil, por favor, façam uma máquina brasileira, né? Então, na hora que eu tenho condições de ter essa máquina aqui com insumos brasileiros, o insumo custa $17 mil por transplante. Então, que eu tenho condições de ter essa máquina aqui, eu vou poder trabalhar primeiro com o meu doador marginal, tornando esse fígado viável através da máquina de perfusão, seja normotérmica, seja hipotérmica.
E a segunda coisa é, eu vou poder dar uma abertura para um novo tipo de doador, que é o doador com coração parado, que é uma coisa que o Brasil ainda vai ter que aprender a lidar em determinados centros de alto volume, para depois chegar. Ah, você acha que você vai conseguir fazer isso nos próximos 5 anos? Não. Tem que ser devagar. Tudo em transplante é, vamos devagar para que permaneça. Sim, isso aí do critério expandido é bem interessante, assim, que lá em Cuiabá a gente tá com os rins, né, transplante de rim. Aí esses dias eu fui captar um rim que a creatinina era de 7. Aí o pessoal até da Nefro de Cuiabá me ligou, mas não ia ficar lá, né, foi pra Pernambuco. Aí ela falou, mas você vai captar? Eu falei, eu sou da equipe da captação. Se a central mandou eu captar, eu tenho que ir. Aí eu falei, gente, provavelmente a creatinina do paciente de entrada era boa, né? E ele tava com drogas vasoativas, tudo, né? E aí acabou que a creatinina subiu. E realmente, na retirada, era um rim muito bonito, o parênquima não era aquele padrão crônico, nada, era um parênquima bem bonito. Então, assim, a horta estava boa, não era uma horta cheia de placas, né? E aceitaram e ficou bem. Então, assim, né, para todos os órgãos a gente acaba tendo, né, critérios expandidos e isso do fígado é bem importante, né? A gente fala que o fígado, tanto mais pro fígado do que pro rim, porque o rim aceita mais tempo de isquemia fria, né? A gente fala que o transplante é um prato servido à la carte. Ele não faz parte do menu, vamos fazer, não. É diferente, né? Nós estamos num país continental. Então, eu posso trabalhar com 1h30, 2 horas de isquemia fria, porque está dentro do meu hospital. E eu posso trabalhar com 12 horas de isquemia fria, porque meu fígado vai vir de avião de Goiás para São Paulo. Ele vai vir do Rio de Janeiro. Você mandou um fígado a semana passada, né? Do Pará. Do Pará, de Mato Grosso para o Pará. Isso. Né? E o transplante foi muito bem. Sim. O paciente recebeu alta já. Então é isso que a gente tem que aprender a trabalhar. E isso é muito importante, ou seja, esse sistema brasileiro, né? A gente você capta, manda para outro lugar, ele vai acondicionado, é uma das coisas que a gente chama, né? Você tinha o transplante tour, que era todos os pacientes do norte e nordeste vêm para Rio, São Paulo, eixo Rio, São Paulo, para fazer transplante. Isso foi descentralizado. Sim. Então, hoje a gente tem poucos estados que não fazem, porque assim, não se esqueça. Em medicina, alguém paga a conta. E quem paga a conta no Brasil, na maioria dos transplantes, é o povo brasileiro. É o SUS que é responsável pelo pagamento de 94% dos transplantes no Brasil. Então, na hora que eu deixo de fazer, eu estou perdendo alguém também. Alguém está perdendo a vida. Alguém está deixando de enxergar. Alguém está deixando de sair da máquina de diálise. Né? Alguém está deixando... vai continuar a ser diabético por causa do transplante de pâncreas, alguém não vai respirar bem por causa do transplante do pulmão, ou vai morrer do coração por causa do transplante cardíaco, né? Então você sabe que 8 a 10 pessoas vão receber alguma parte ou um órgão inteiro para que isso consiga levar você para um status melhor de vida e uma qualidade melhor de vida. Então, isso no Brasil está sendo trabalhado. Nós estamos sendo exemplo para muitos lugares de que Michele está lá em Cuiabá, ela capta para São Paulo. Eu estou em Campinas, a minha equipe capta para todo São Paulo, para onde pedirem. Então, a gente precisa, é uma das coisas que a gente pede no Ministério, que a captação, assim como o transplante, seja melhor legislada, que tenha capacitação pessoal para que nossos órgãos sejam melhores também. Porque é um custo, né? Imagina mandar uma equipe para Cuiabá, esses dias foi pessoal de Brasília, de FAB e tudo. E aí, mandasse o Rafael para ir lá captar o custo disso. Aí, o que eu fiz? Eu retirei, eu mandei, né? E aí, deixei. A gente tem a FAB. Isso. Eu acho que a gente podia contar mais com a FAB, sim. Sim. Tá? A gente tem as transportadoras aéreas, né? Eles dão prioridade. Né? Dão prioridade. Meu sobrinho trabalha com voo, né? Sobrinho emprestado. E ele fala, eu adoro quando tem captação, eu vou primeiro e eu desço primeiro. Então tem prioridade, isso tem uma legislação já para isso. E a gente está fazendo agora o ajuste da malha aérea, porque o nosso ajuste anterior era de 2009 e não condiz com os hubs atuais das companhias aéreas. E a gente tem também governos que auxiliam, o governo do Pará auxilia, o governo do Ceará auxilia, o governo de São Paulo auxilia somente os serviços públicos, mas auxilia. O Rio de Janeiro também tem um auxílio, e principalmente o governo federal, né, do Distrito Federal, que auxilia muito. E a captação do Distrito Federal é muito boa. E 70% dos transplantes realizados
no Distrito Federal é feito através de captação em outros estados. Isso é bem importante. Sim, sim. Falando um pouquinho agora do perfil do receptor, o que expandiu, professor? No perfil do receptor, a idade, em primeiro lugar, né, que hoje a gente tem, não tem mais a hepatite C naquele paciente que pegou hepatite ainda jovem, ele está com 40, 50 anos. A idade do nosso receptor, ela subiu de 52 anos para 66, 68, 69 anos. Dependendo da região, por exemplo, no sul, esse paciente tem mais idade, tem por volta de 69 anos, né? Fora de São Paulo, esse paciente já tem por cerca de 62, 64 anos. Então, a primeira coisa foi a idade. Depois você tem a presença, né? Você tem a deslistagem dos pacientes com hepatite C, graças aos novos tratamentos usando as drogas antirretrovirais, que diminuíram bem. Então, se eu tinha em 1990, 2000, 90% de indicação, às vezes, de 72% a 90% de indicação por hepatite C, hoje eu trabalho com álcool. A gente trabalha com 26% de álcool, isso em 10 mil transplantes analisados no Brasil. A gente trabalha com 25% de CHC e a gente trabalha com 25%, 26% quase, de Mesaldi, que é a Metabolic Associated Liver Disease. Então, a esteatose, e se eu juntar todo mundo com álcool, vai ser uma festa. Sim. Né? Então, isso é importante. O resto são as miscelâneas, né? As outras indicações, entra até a parte de criança também que a gente tem, que são a atresia de biliar em 90% dos casos. Então, isso foi uma coisa muito importante. Nós mudamos o perfil do nosso receptor. Então, ele tem a CIT, e hoje, se eu pegar dentro das situações chamadas especiais, a CIT refratária já come 25% da situação especial. E ela foi implantada há 4 anos. Então, mudou. É o meu paciente com álcool, com a CIT refratária. É o paciente com CHC, que também tem álcool como a primeira indicação. Assim, uma coisa é a etiologia, outra coisa é a situação especial que ele recebe, uma pontuação diferenciada, porque sua doença é muito grave. Sim. Nós já trabalhamos um tempo também com transplante, professora, claro que não a mesma expertise que a senhora tem, mas nós pegamos a mudança da fila por entrada para o MELD e agora está tendo uma nova atualização, né? Eu queria que a senhora falasse sobre isso, o MELD, sódio e mais o sexo feminino, é isso? Isso, é. A gente teve o primeiro MELD puro, né, que foi colocado lá em 1997, julho de 1997 no Brasil. Depois, aí pulou de 97 até 2009 para a gente colocar o mel de sódio, na verdade sai só em 2011 na prática, e agora nós vamos ter a entrada do mel de 3.0, né? O que é o mel de 3.0? Ele vai utilizar tudo que o mel de sódio usa, mais o fato de ser mulher. Por que isso? Porque os estudos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mostraram que a minha paciente mulher, ela tinha uma chance muito menor de ser transplantada. Por quê? Porque o meu doador é homem, meu homem é alto. Então, se eu tenho uma estatura de 1,65 m para mulher, eu tenho uma estatura de 1,65 m para mulher, eu tenho de 1,75 m para homem em média. Então, aí o tamanho do fígado, né? O fígado representa 2%, o fígado tem 2% do nosso peso corporal, não é? E a altura acaba acompanhando um pouco, acaba acompanhando o peso. Então, ela sempre ficava na lista porque o fígado era grande, havia disparidade de tamanho, que a gente fala, né? Então, ela não conseguia ser transplantada. Então, se um homem levava, em média, 4, 6 meses para ser transplantado no estado de São Paulo, a mulher leva 1 ano, 1 ano e meio. Então, eles mostraram, através do estudo feito no NIH, mostraram que quando se colocou o mel de 3.0 primeiro numa simulação, você conseguia salvar 97 dias de vidas de mulheres por ano. Isso era muito importante, né? Então, lá se colocou. E eles comprovaram isso depois, que salvaram até mais. Então, deve ser implantado no Brasil. Os sistemas computacionais estão sendo adequados, né? Porque isso exige uma adequação do sistema computacional que não é rápida, não é barata, mas já está sendo feita, que deve começar no próximo ano. Ótima notícia, né, Michele? Vamos para o final agora, a última pergunta. Qual é o... Faça as honras da casa. Qual é o seu recado sobre a sua visão dessa expansão dos critérios de transplante? Qual que é o recado que você gostaria de deixar de final da importância desses critérios expandidos? Esses critérios expandidos, eles são importantes, mas você, cirurgião de transplante, deve conhecê-los. Lembre-se que você vai ser chamado de madrugada, porque deve cair um despertador na central de transplantes 2 horas da manhã, pra gente.
Não é? É. 90% das vezes, entre 1 e 2 horas da manhã, eles ligam e vão te oferecer um órgão. Então, assim, esteja atento para que no seu subconsciente você já tenha todo o seu critério, seu checklist de critério de escolha pronto. E conheça os seus doentes de lista, porque é você que vai aceitar o órgão. Então, a primeira responsabilidade é sua. Não vai pôr a culpa de quem está tirando, não. Primeiro, assim, é urgente, assim, o órgão que eu aceitei é bom para o meu doente? Sim. Ele preenche o Bar Score? Ele preenche, assim, com a experiência a gente já aprende, né? É o RD? Preenche. Então, beleza. Ele preenche os critérios de Otto Warhoff? Preenche. Hoje a gente tem até critérios 9, que é o Easy Score, mas o Easy Score ele trabalha com pós-operatório, né? Você pode analisar depois. É, na verdade, um reestudo. E uma coisa importante, faça uma auditoria do seu serviço final de cada ano. No que eu posso melhorar? Porque as coisas mudam. Mudam no seu serviço também, com certeza. Você tem novas pessoas que entram, você tem pessoas que saem, você tem critérios que foram mudados. Se atualize na literatura sempre. Então, venha aos congressos do CBCD para se atualizar. Isso é importante. Porque você tem que ter experiência. Não é a pessoa menos experiente que deve captar. Não é a pessoa menos experiente que deve ficar com bip. Aquela coisinha que toca de noite, aquele telefonema que você atende 2 horas da manhã e que seu marido fala, eu quero metade do dinheiro do plantão. Meu marido falou esses dias que se for depender de cada reunião que eu vou no transplante, eu já teria transplantado uns 50 lá no Mato Grosso. Ai. Professora, muito obrigada pela sua vivência que você falou pra gente, né? Desse seu conhecimento e da sua experiência, né? Sabe que eu te admiro pra caramba, sabe disso. Muito obrigada. Foi uma troca de experiências aqui, né? E professora Ilka, em nome da diretoria de comunicação, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua franqueza, como a senhora tratou o assunto aqui, deixando pontos realmente da sua vida privada, colocando e compartilhando com esse compromisso com os novos cirurgiões. E tenha certeza que o CBCD é muito orgulhoso de ter uma pessoa do seu quilate ombreando aqui a nossa luta. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pela atenção dispensada. E você que está ouvindo, continue acompanhando o CBCD Cast. Venha participar, aprender e fortalecer a cirurgia digestiva brasileira. Nos siga no Instagram, no CBCD Digestivo. E você que é cirurgião e quer fazer parte do CBCD, entre no site cbcd.org.br e se inscreva. Até o próximo episódio. Tchau.